Num subúrbio de Bagdá, no século XIV, vivia um velho comerciante, que acumulara uma fortuna considerável, e tinha por herdeiro dessas grandes posses um filho por ele muito amado. O ancião havia decidido dar ao herdeiro, como esposa, a filha de um de seus confrades, também comerciante, com o qual mantinha laços de amizade em razão de suas frequentes viagens. Embora muito rica, essa jovem era muito feia. E o amável Abu Hassan, assim se chamava o filho do velho mercador, a quem foi mostrado o retrato da mulher a ele destinada, pediu um tempo para decidir sobre aquele casamento. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, sob a suave luz da lua, nos campos vizinhos a Bagdá, o rapaz ouviu uma voz melodiosa, acompanhada de uma guitarra. Ele atravessou o bosque que ocultava a jovem cantora e se viu ao pé de uma casa de campo, em cuja varanda, sombreada pela erva movediça, havia uma mulher incrivelmente sedutora. Ele não se fez notar senão por sinais de respeito e amor. Mas a janela se fechou novamente e ele retornou bem tarde para a casa paterna, sem saber se fora realmente visto. Na manhã seguinte, após a oração da alvorada, voltou ao sítio onde havia visto a encantadora moça, por quem o jovem já ardia com um amor inexcedível. Ele fez 1000 perguntas e descobriu, com alguma dificuldade, que a sua beldade tinha 17 anos, que não era casada, que era filha de um sábio homem que não tinha ouro para dar ela, mas que a educara nas mais sublimes ciências. Essa revelação inflamou-o ainda mais. Desde então, tornou-se impossível o casamento planejado pelo pai. Ele foi ao encontro do velho homem, dizendo: "Pai, o senhor sabe que até agora sempre lhe fui obediente. Mas hoje eu ouso implorar-lhe que me conceda uma esposa de minha escolha." Então expôs ao pai a repugnância que sentia pela mulher que lhe fora proposta e o seu amor pela sedutora desconhecida. O ancião fez alguns questionamentos e oposições. Mas, vendo que o filho era arrastado por uma fatalidade irresistível, não mais impôs empecilhos à sua felicidade. O jovem procurou o velho sábio e pediu a filha em casamento. Os dois amantes se viram. Idolatraram-se, e o casamento foi realizado. Para expressar a felicidade do jovem, seria preciso senti-la. Ao final de 3 meses, embriagado pelos mais ternos prazeres, Abu Hassan, tendo despertado no meio da noite, percebeu que a sua jovem esposa havia deixado o leito conjugal. A princípio, pensou que um acidente imprevisto ou uma indisposição repentina havia motivado aquela ausência, mas resolveu esperar. Todavia, Nadila, este era o nome da jovem, não voltou até 1 hora antes do raiar dia. Abu Hassan, que começava a ficar impaciente notando que ela voltava com um ar assustadiço e passos misteriosos, fingiu estar dormindo e, sem demonstrar qualquer ansiedade, resolveu indagar o incidente um pouco mais tarde. Nadila nada falou sobre a sua ausência noturna. E, na noite seguinte, após as carícias mais ternas, escapou gentilmente dos braços do marido, que pensava estar dormindo, e saiu conforme habitualmente o fazia. Abu Hassan apressou-se em vestir-se. Seguiu-a de longe e fez desvios bastante longos. Finalmente, viu a mulher entrar num cemitério, e ele fez o mesmo. Nadila mergulhou numa grande tumba, iluminada por 3 lâmpadas funerárias. Qual não foi a surpresa de Abu Hassan quando viu sua bela jovem esposa, a quem ele amava tanto, rodeada por várias criaturas estranhas, sobrenaturais e infernais que lá se reuniram lá todas as noites para seus deleites terríveis. Desde as bodas, ele notara que sua esposa não comia nada à noite. Mas ele não extraiu dessa observação qualquer consequência infeliz. Ele logo viu uma dessas criaturas trazendo um cadáver ainda fresco, ao redor do qual todos os outros se acercaram. A ideia que lhe ocorreu foi a de afugentar e espantar esses monstros horripilantes e repugnantes. Mas ele não era forte o bastante, decidiu devorar a própria indignação. O cadáver foi cortado em pedaços e aquelas criaturas sobrenaturais o comeram, entoando canções infernais. Então enterraram os ossos e se separaram depois de se beijarem. Abu Hassan, que não queria ser visto, voltou apressadamente para a cama, onde fingiu dormir até de manhã. Durante o dia, ele nada comentou sobre o que tinha visto. Contudo,
Quando veio a noite, indagou a sua jovem esposa a compartilhar consigo uma leve refeição. Nadila, como sempre, recusou a comida com uma desculpa. Abul Hassan insistiu por um longo tempo e, finalmente, exclamou, com raiva: "Você prefere ir jantar com as criaturas infernais?" Nadila não respondeu, empalideceu, tremeu de raiva e, silenciosamente, foi dormir com o marido. No meio da noite, imaginando que ele mergulhara em profundo sono, ela disse, com uma voz sombria: "Agora, você vai ter que pagar e sofrer por causa da sua curiosidade ao mesmo tempo." Ela se ajoelhou no peito dele, agarrou pela garganta, abriu-lhe uma veia e se preparou para beber-lhe o sangue. Tudo isso foi obra de um momento. O jovem homem, que não estava dormindo, escapou violentamente dos braços daquela fúria e, brandindo um golpe de adaga, deixou-a morrendo ao seu lado. Imediatamente, ele gritou por socorro. Pensou o ferimento que tinha na garganta e, no dia seguinte, a jovem bela criatura sobrenatural foi sepultada. Mas, 3 dias depois, no meio da noite, ela reapareceu ao marido, lançou-se sobre ele e tentou sufocá-lo novamente. A adaga de Abul Hassan era inútil em suas mãos. Ele somente encontrou a salvação numa rápida fuga. Abul Hassan abriu o túmulo de Nadila, que foi encontrada como se estivesse viva e parecia respirar em seu caixão. Seguiu à casa do sábio, que se passava por pai daquela mulher infeliz. Ele confessou que sua filha, casada 2 anos antes com um oficial do califa, tendo cedido à devassidão mais infame, havia sido morta pelo marido. Mas que ela havia reencontrado vida em seu sepulcro, que ela voltou para a casa de seu pai, em uma palavra, que ela era uma mulher vampiro. O corpo foi exumado. Foi queimado em uma pira de madeira perfumada. Suas cinzas foram jogadas no Tigre. E a Arábia foi libertada de um monstro,